Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Estamos aqui reunidos para mais essa escola bíblica dominical, abençoando aí o teu coração. Hoje com um tema muito interessante, que é a parábola da festa de casamento, né? E eu te convido a ficar juntinho conosco, né? Aqui no livro de Mateus, capítulo número 22, né? Nós vamos ler do 1 ao 14, mas antes disso nós vamos orar, vamos falar com o Pai, né? Quero convidar o nosso evangelista Alexandre, que está aqui ao nosso lado, para fazer essa oração em nome de Jesus, amém, querido? Oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e soberano Pai querido, amantíssimo e eterno Senhor da glória, Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por essa escola dominical, te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus, que tu possa, Senhor, nos honrar, Pai, ó meu Senhor, nos abençoar, nos alicerçar, nos fortalecer, meu Pai, a cada dia mais, meu Senhor. Ó, meu Pai, que essa palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração e que possamos, Senhor, a cada dia mais aprender mais e mais de Ti, Pai, que tem cuidado de nós. Deus, que Tu abençoe, Senhor, a cada vida, Senhor. Ó, meu Pai, a cada irmão nosso que está assistindo, ó Pai amado, que vai, ó meu Senhor, com certeza, Senhor, ser impactado por essa palavra, Deus. Ó, meu Senhor, que Tu possa, Senhor, através dessa palavra, Senhor, abençoar a nossa vida, abençoar, Senhor, ó Pai amado, a cada dia mais a nossa união, a nossa comunhão contigo, Pai. Ó, meu Pai, muito obrigado, porque temos a certeza que o Senhor irá falar ao nosso coração nessa manhã, Deus. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja Deus, né? Hoje nós estamos num trio, né, irmãos? Nosso pastor Adi está trabalhando. Hoje nós estamos aqui num trio aqui e vamos compartilhar essa palavra com a tua vida. Espero que Deus possa falar grandemente ao teu coração. Vamos à leitura, né, desta parábola que está escrito no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 14. Antes, né, eu quero te pedir aí para você curtir aí a nossa página, ok? Compartilha aí com os nossos irmãos, né? Coloca aí o teu comentário. É muito importante que você participe conosco, né, dessa escola bíblica dominical, desta escola bíblica online que está indo no celular aí, e para que outras vidas também sejam abençoadas em nome de Jesus. E quero dizer que esse nosso estudo ele vai estar também na nossa página, que depois você pode estar lá buscando lá para poder compartilhar e estudar na sua casa, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos à nossa leitura bíblica. Diz assim a palavra de Deus: de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir, Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparai o meu banquete, os meus e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. O outro, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste no nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus servos, ou serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, queridos? Louvado seja Deus. É uma parábola, né, que Jesus ele traz para a nossa vida, uma parábola de muita reflexão e de muito aprendizado, né? De como nós estamos valorizando aquilo que
ele tem nos trazido para a nossa vida. Eu quero pegar aqui o meu auxílio, né? O meu auxílio e trazer para a gente. Glória a Deus, para que a gente possa entender um pouco essa parábola, irmãos. Nós precisamos compreender, como foi dito na parábola da semana passada, né? Pelo presbítero Daniel, né? O que é uma parábola, né? Porque o termo parábola, a palavra parábola, ela vem do grego parabole, que sua etimologia significa comparação, colocar as coisas lado a lado, ou seja, fazer uma comparação, né? E o que a gente vai ver é Jesus dizendo assim, de novo, Jesus falou-lhes por parábolas, ou seja, de novo, Jesus estava fazendo uma comparação com o que parecia o reino dos céus, ou com o que ele poderia fazer ali, né, um paralelo do que era o reino dos céus. E para quem ele dirigiu essa parábola? Para quem ele estava dirigindo essa parábola? Na verdade, a gente vai ver isso lá no capítulo de número 21, versículo 23 do livro de Mateus, que Jesus estava dirigindo essa parábola para quem? Para os sacerdotes e para os anciãos do templo. Amém? Daniel, você quer ler esse versículo, por favor? E deixa aí alguma coisa aí para a nossa vida, aí para os nossos irmãos. Mateus 21, versículo 23, diz assim: E chegando ao templo, acercando-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus, nesse momento, ele foi cercado pelos homens e pelos príncipes, como na parábola da semana passada. E ele foi perguntado sobre a sua autoridade. Então, para quem ele está endereçando essa parábola? Novamente, ele está endereçando para os príncipes e para os anciões. Essa parábola é meio que uma continuação da outra que nós lemos na semana passada, com assuntos diferentes, com temas diferentes. Quer dizer, o ensinamento de Jesus, ele começou dizendo uma coisa, e ele vai continuar dizendo uma outra situação que está acontecendo na vida daqueles homens. Isso mostra que o ensinamento de Jesus, ele é completo, né? Ele é fiel para completar, para continuar ou para terminar a boa obra que ele começou. Verdade, né? E isso está tudo dentro de um contexto, né, irmão? Por isso que a gente está trazendo, para que você possa saber para quem foi endereçado. Porque as parábolas, elas tinham um endereço, elas eram endereçadas para as pessoas certas, né? Como a gente comentou na semana passada, uns ouviam e não entendiam. Para os seus discípulos, ele sempre explicou as parábolas. Sempre explicou as parábolas. Já para os sacerdotes e anciões do templo, Jesus usava coisas que eram do cotidiano, do costume judaico. Para quê? Para que eles pudessem compreender o que ele estava falando. E eles compreendiam o que estava sendo falado. Se você pegar aí capítulo 21 do livro de Mateus, no versículo de número 45, a palavra vai dizer assim, olha: os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Ou seja, eles entenderam que Jesus estava proferindo aquelas parábolas a respeito deles. Eles tinham o entendimento disso. E o contexto dessa parábola, ela vem de quê? Do questionamento. Eles questionaram a autoridade de Jesus. Ou seja, quem te deu autoridade para estar aqui ensinando no templo? Como se eles fossem detentores ou donos daquele lugar, né? Ou se detentores ou donos, onde na verdade eles não eram donos daquele lugar. Eles apenas ali estavam para cumprir uma missão de Deus e na verdade se acharam donos e se apropriaram daquilo que era do Senhor. Então Jesus, ele vai proferir duas parábolas antecedentes a essa, que a primeira delas é a que nós trouxemos na semana passada, que é a parábola dos dois filhos, onde ele vai falar que o pai chega para um filho e fala assim: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? O filho diz assim: vou, pai. E chega para o outro e diz assim: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? O filho diz: não, pai. Só que o que disse que ia não foi, mas o que disse que não ia se arrependeu e foi. E olhando para esse contexto dessa parábola dos dois irmãos, a gente vai ver que foi um tema central que a gente trabalhou muito na semana passada, né? Que na verdade ali Jesus estava falando de quê? De arrependimento. De arrependimento. É o que o evangelho provoca
na nossa vida, irmãos. Se o evangelho ele não provoca arrependimento, me perdoa, mas tem alguma coisa de errado. O que tu acha aí, Daniel? Se o evangelho ele não causa um confronto, como João Batista, o próprio Jesus e os discípulos pregavam, se ele não causa uma conversão, que não é simplesmente você parar de fazer algo errado, mas convergir a sua vida em direção ao reino de Deus e viver ela de acordo com os preceitos, os conceitos do Senhor, então o evangelho ele não foi pregado da maneira certa ou você não ouviu da maneira correta. A grande questão é que eu acho interessante que Jesus, quando aqueles fariseus sabiam que Jesus estava falando deles, porque Jesus em todo tempo ele direcionou a sua palavra e ele disse: eu estou falando com você, eu estou dizendo a você o que está acontecendo. E toda a mensagem de Jesus foi muito direto. Por quê? A necessidade de Jesus ser direto nesse momento é porque isso traz até uma amostra pra gente. Na hora de se pregar o evangelho, o que é o evangelho? O evangelho ele não precisa de meias verdades. O evangelho ele não precisa de meias verdades. O evangelho ele não precisa de você passar um pano e deixar ele bonito. Você não precisa de dizer um evangelho à medida do que a pessoa quer ouvir. Isso aí é rebaixar o evangelho. Às vezes a gente faz isso com o evangelho, e é uma coisa que Jesus não fazia. Se ele precisava falar sobre arrependimento, ele falava diretamente com quem precisava se arrepender. Se ele falava sobre cura, ele falava diretamente com quem precisava ser curado. Se ele queria falar algo mais duro com o seu discípulo, como uma certa vez ele falou, ele falava. Não tinha meio termo nessa questão. Jesus nunca teve problema de identidade, né, irmãos? Foi o que foi falado na semana passada, a gente usou isso. Ele nunca teve problema com identidade. E essa é a grande verdade, que quando eles questionam a autoridade de Jesus, eles estavam querendo colocar em xeque o quê? A autoridade dele. Ou seja, queria trazer uma crise de identidade. E como a gente falou na semana passada, isso faz lembrar Jesus lá no deserto, quando é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que a primeira coisa que o diabo quis foi criar uma crise de identidade em Jesus Cristo, dizendo: se tens o Filho de Deus, essa pedras em pão. E Jesus virou e falou: Satanás, escrito, nem só de pão viverá toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda parábola, irmãos, ela está aí, que Jesus profetiza dessa que nós vamos entrar trabalhar nessa manhã. Parábola que está no capítulo 21, versículo 33 ao 3, que é a parábola dos trabalhadores maus. Essa parábola, na verdade, Jesus envia, a Bíblia diz que o dono da vinha, ele arrendou aquela vinha para os trabalhadores. Chegou na época da colheita, ele foi buscar os frutos, e aqueles homens não deram o fruto, para os servos, maltrataram alguns deles. Então o dono manda o filho, eles não respeitam o filho. Mas Jesus termina essa parábola mostrando qual é a origem que ele quer atingir aqueles homens que estavam ali. Lá no versículo 43, Jesus vai dizer assim, pode ler para a gente aí o versículo 43 do capítulo 21, Alexandre? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que der os seus frutos. Amém? Que dê os seus frutos. Isso aí, ou seja, quando Jesus vira para ele no término dessa parábola, ele está apontando o que ele está falando? Ele está falando de frutos dignos. Ou seja, primeiro ele fala de arrependimento. Agora ele vem proferindo uma outra palavra que vai falar de frutos dignos. Ou seja, vocês não foram capazes, ou seja, a religiosidade não vos permitiu ao arrependimento. E se vocês não se arrependem, vocês também não dão frutos dignos. E porque vocês não dão fruto digno, o reino de Deus vos será tirado. Ou seja, aí a gente vai entrar dentro do contexto da parábola de hoje, que está escrito aí no capítulo 22, do texto que nós lemos. A gente vai entrar dentro do tema central, que é a bodas. Talvez possa estar aí na epígrafe da tua Bíblia, é bodas ou a festa de casamento, não importa. O importante é o conteúdo, aquilo que Jesus está direcionando para aqueles homens e o que tem para a nossa vida. Então ali Jesus ele usa um tema, festa de casamento.
Amém, glória a Jesus. Fica mais à vontade assim, tá, queridos? Então Jesus, ele usa o contexto da festa de casamento, por quê? Ele pega algo da tradição judaica, uma coisa que era realizada e todos conheciam suas tradições e seus costumes. E quando ele traz a festa, na verdade, quando a festa ia acontecer, quando ela já estava para acontecer, irmão, na verdade os noivos já estavam desposados. A festa durava 7 dias e eles só entravam na festa, os noivos, no 7º dia. Ou seja, quando Jesus profere essa parábola para aqueles homens, é como ele estivesse dizendo assim: na verdade vocês já eram para estar desposados para este dia, mas porque não há arrependimento e não há fruto digno nas vossas vidas, verdadeiramente vocês estão ocupados com outras coisas. Não, a perspectiva, a esperança de vocês não estão naquilo que o Pai, ou seja, que o Rei está promovendo. E isso nos remete também muito à nossa vida, os nossos dias. Muitas vezes, né, eu vou separar essa palavra em 2 partes, mas eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui. Muitas vezes a gente está preocupado com outras coisas. Por quê, queridos? Porque verdadeiramente a nossa expectativa não está naquilo que o Rei está preparando para a nossa vida. E a gente precisa atentar muito, que essa parábola vai falar coisas interessantes para a nossa vida. E quando Jesus usa a festa de casamento, ele traz à memória a aliança. A aliança que ele fez com o seu povo. A aliança que ele fez ainda com Abraão. Lá no capítulo 17 do livro de Gênesis, eu vou pedir até o evangelista Alexandre que faça a leitura do capítulo 17 do livro de Gênesis, porque ali o Senhor faz a aliança com Abraão. E depois nós vamos ler também lá no livro de Êxodo. Eu já vou pedir o Daniel para fazer essa leitura do Êxodo, né? No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 3, versículo 8, né? O Alexandre vai fazer do Gênesis, capítulo 17, que vai falar da aliança do Senhor com Abraão, e depois o Daniel vai ler a de Êxodo, da qual o Senhor faz com o povo. Amém? Então, Alexandre, você pode ler para a gente poder ter um entendimento? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém, o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de toda a multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a sua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abrão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Glória a Deus. Então você vê aí, a primeira aliança que o Senhor faz é com quem? Com Abraão. De ti farei uma grande nação. Havia uma promessa de Deus. A promessa de Deus de quê? De Israel propagar o Senhor para as nações. Essa era a promessa do Senhor. Então Deus faz uma aliança.
E quando o Senhor traz a parábola da festa de casamento ou das bodas, querido, ele está trazendo a memória daqueles sacerdotes, daqueles anciões, a sua aliança, a aliança que ele tinha com o seu povo, uma aliança que fora feita com Abraão, que era o pai das nações, né? E agora nós vamos ler no livro de Êxodo a aliança que ele fez diretamente com o seu povo, depois de tê-los tirado lá do Egito. Êxodo, aí no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 3, versículo de número 8. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou um monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conceito, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras do Senhor tinha-lhe ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Vocês estão vendo? Então o povo disse o quê? Tudo o que o Senhor fará, nós faremos, né? Tudo quer colocar, Daniel? Eles fecharam uma aliança. Alguém perguntou: quer casar comigo? Eles disseram sim. Foi um acordo, né? Houve um acordo. Nós faremos, né? Diante do Senhor, o povo disse sim. Se a gente trouxer para um casamento, nossa, aqui, do nosso costume ou da nossa realidade, né? Se a gente trouxer para a nossa realidade, o que a gente diz diante do altar? Né? Sim, né? Você aceita casar, né? A gente não faz ali a nossa profissão ali diante de toda a testemunha, diante de Deus, diante do altar. Assim o povo fez diante de quem? Diante de Deus. O problema é que na caminhada, na jornada, no período, porque na tradição judaica, o rapaz, ele pedia a moça em casamento, e até o dia do casamento isso levava, e depois eles não se viam mais, eram separados um do outro, ou seja, até o dia do casamento isso levava, em alguns casos, 1 ano, e até 3 anos poderia acontecer isso, ou seja, havia um período até o tempo do casamento. E o que acontece, irmãos? O que acontece aqui? Havia um período, a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, o povo disse sim, aceitou, noivou. Vamos colocar assim, para que a gente possa entender. Só o que aconteceu lá na frente? No período ali, o povo se perdeu. Quer fazer alguma colocação? A condição de casamento, a condição de conserto que o Senhor coloca, e Ele coloca com a gente também. É engraçado que no versículo 5, o Senhor diz para Moisés falar com o povo: olha, povo, se vocês diligentemente, existe uma condição que é o se. Diligentemente é ser cuidadoso. Se vocês cuidadosamente ouvirem a minha voz e guardardes o meu conselho, então vocês serão minha propriedade. Mas é uma condição, não é uma questão que Deus ele pegou e ratificou. Independentemente do que você faça, você será a minha propriedade. Justamente. Não foi uma condição. Isso abre uma chave na nossa cabeça, porque nós hoje somos esse povo. Essa oportunidade foi estendida. A gente vai dar isso lá na frente. Isso. Eu não quero entrar muito. Mas a gente tem que entender que essa caminhada, ela é um pacto, é um concerto entre nós e Deus, e a palavra de Deus ela se cumpre, mas mediante o nosso passo. Mediante a nós cuidadosamente ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos os seus mandamentos. Sem isso, não há como o Senhor cumprir a parte dele. E aí a gente vai entender porque no contexto Jesus conta essas duas parábolas que nós comentamos. Nós fizemos um comentário superficial, onde a primeira dos 2 filhos, Jesus fala de arrependimento. E na segunda, Jesus vai falar de frutos dignos. Ou seja, durante todo esse período, durante todo este noivado,
vocês isso não provocou em vocês o arrependimento, ou seja, vocês não produziram frutos dignos. Vocês não voltaram, vocês não retornaram. Não voltaram os vossos corações para o seu noivo. Isso aí. O coração não era total para o seu noivo, né? Ou seja, fazer a reversão, né? Como a gente, né, tá, como é que se diz? Arrependido, né, pastor? A gente para convergir. E volta, né? E como ele falou para Abraão, né? Em ti será bendita todas as famílias da terra, né? E a tua semente será maior do que as estrelas do céu e as areias do mar, que não se podem contar. Entendeu? Então, como a gente é obediente, como a gente verdadeiramente obedece a Deus, ouve a sua voz e vive uma vida, né, de aliança com Deus, tudo na nossa vida se transforma, entendeu? Então, através da vida de Abraão, né, as famílias da terra, que somos até nós também, somos abençoados por ele, a descendência somos nós. Então isso é importante, entendeu? A gente se arrepender e a gente voltar atrás e confiar em Deus, porque com certeza o Senhor ele fará maravilha no nosso meio. É uma expectativa, né? Hoje, vamos falar assim, quando nós estamos nos preparando para nos casar, né? Você aí talvez está aí assistindo essa mensagem, talvez você está noivo aí, esperando para casar, né? Eu já passei por essa fase, já fiz 25 anos de casado, né? Mas talvez você está vendo muita expectativa. Há muita expectativa. A gente se preocupa com a festa, a gente se preocupa onde a gente vai morar, a gente se preocupa com as coisas que a gente tem que comprar, a gente se preocupa. A nossa vida, ela como para. Quando a gente marca a data do casamento, querido, a nossa vida ela vai girar em torno de quê? Vamos falar. Em torno de quê? Do casamento. Do casamento. A nossa vida vai girar. Eu vou trabalhar para quê? Para conquistar as coisas para o meu casamento, para a minha família. E assim a nossa cabeça é. Então o que Jesus está trazendo na mente dele? Em todo esse tempo, a mente de vocês, o coração de vocês não se voltaram para o Senhor. Vocês se voltaram para muitas coisas. Aí é onde Jesus vai entrar e vai falar com eles o quê? Que quando os servos saíram a convidar, uns disseram assim, não, eu vou cuidar do meu campo. Outro falou assim, dá para mim, não vou. Versículo 5. O de número 5, né? E uns vão dizer assim, não, para mim não dá. Eu não vou. Outros pegaram os servos, amarraram, maltrataram ele. Por quê? Porque não havia, os seus corações não estavam convertidos, ou seja, não estavam envolvidos para aquele momento. O Senhor Jesus coloca no versículo 5 que eles não fizeram caso. Eles fizeram pouco caso. Praticamente assim, eles não deram o devido valor que aquele convite tinha. Eles não deram o devido valor que aquele convite tinha. Na verdade, aqueles convidados já haviam sido convidados de muito tempo. Sim. Porque o Senhor Jesus ele vai dizer que os servos saem a chamar os convidados. Então, as pessoas que deveriam estar ali, fazer parte daquele casamento, já tinham sido o quê? Convidadas. Já tinham sido convidados. Os servos só foram lá lembrar. Só foram lá falar assim, olha, vocês têm um compromisso tal dia. E eles fizeram pouco caso disso. É porque, na verdade, na festa, na tradição, é por isso que ele usa a tradição. Justamente para trazer entendimento na parábola que ele está trazendo para eles, para expor. Então ele vira e ele faz essa colocação. Por quê? Porque para o casamento, o que acontecia? Você convidava o pessoal com antecedência, na tradição judaica. Havia o convite antecipado, até mesmo para o pai saber quantas pessoas iam naquele casamento, para o dono da festa saber, né, que no caso aqui é o rei, né? Então ele sabia quantas pessoas, e no dia ele só enviava os servos para lembrar daquele evento. Ou seja, Israel sabia daquele evento. Eles tinham certeza que um dia ia acontecer aquele evento. Porém, o tempo passa e eles não deram importância para aquilo. Infelizmente não deram importância. Então é onde a gente vai ver mais na frente, né, que a religiosidade dos sacerdotes, dos anciões, os tornaram insensíveis a ponto de, mesmo entendendo o que lhe era exposto por Jesus, eles não se arrependiam, mas procuravam um meio de lhe tirar a própria vida. Ou seja, mesmo eles tendo consciência daquele evento, eles não se importaram com aquilo.
E aqui no caso, os sacerdotes entenderam a palavra, eles estavam entendendo a palavra, mas a religiosidade não os permitiu que eles se arrependessem. E muitas vezes isso acontece conosco. A gente é tão bom naquilo que a gente faz, né? Eu quero abrir uma aspa aqui para Deus, que às vezes a gente não tem a percepção que a gente precisa entrar no nosso quarto e se arrepender de certas situações na nossa vida que nos vão trazer de volta para o nosso Deus. E é muito importante isso, porque a gente leu aqui, né, no versículo mais acima, que eles entenderam. Eles entenderam, mas eles não se arrependiam. Ou seja, em todo o tempo, eles sabiam que aquele momento ia acontecer. Eles viram os sinais, eles viram tudo que estava acontecendo, porém, eles não se importaram com aquele momento, né? Então houve o quê? A incredulidade, ou seja, a dureza de coração daqueles homens levou eles ao quê? Uma quebra de quê? Uma quebra de aliança. Eles rejeitaram a aliança do Senhor. E isso a gente vai ver. Você pode abrir a sua Bíblia aí, querido, no livro de Jeremias, capítulo 11. Capítulo 11, Jeremias vai denunciar isso no meio do povo de Judá e do povo de Israel, né? O Senhor vai usar o Jeremias ali. Eu queria pedir o Daniel. Daniel, pode ler para mim? Jeremias 11, do 1 ao 13, né? Ali eles rejeitam a aliança do Senhor. É onde eles vão para o cativeiro da Babilônia. O pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme o que tenho mandado. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais, de dar-lhes uma terra que mate leite e mel, com este dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoai todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protesteis os vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que eu trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Amém? Aí você vai ver o quê? O Senhor enviando quem? Os seus servos, para lembrar da aliança, para lembrar daquilo que ele tinha feito com o seu povo. Para quê? Para que o coração deles tornassem para o Senhor. Mas só o que estava acontecendo com eles? O coração deles não se voltaram. Se voltaram. Quer falar alguma coisa, Daniel? Mateus capítulo 15, o Senhor ele vai falar sobre a tradição dos anciões. O pastor estava falando sobre a tradição que os prendeu e que não permitiu que eles se arrependessem e gerassem fruto. E uma coisa me chama a atenção, que Jesus falando sobre eles, Jesus fala que eles são cegos que andam do céu. Jesus fala que o que matava não era o que entrava na boca. Eles estavam numa discussão sobre os discípulos de Jesus comiam e não lavavam as mãos, e Jesus começa a discorrer com eles ali e começa a falar que o que procede do coração, isso é o que contamina o homem. E o que fez eles não acreditarem nos profetas que Deus havia enviado, nos homens que Deus havia enviado, nos servos que Deus havia enviado para lembrar: o dia do casamento está próximo. A maldade do seu coração. É o que estava dentro. A hipocrisia daqueles homens, daqueles anciões era tão grande que eles se achavam dignos, se achavam os únicos dignos de poder possuir o reino de Deus. Eles achavam que eles estavam num patamar acima, num patamar maior do que as outras pessoas. No entanto, como nós acabamos de ler em Jeremias, eles tinham se esquecido da palavra do Senhor, e o Senhor estava os rejeitando. Justamente.
E aí, queridos, você vai ver o que o Senhor diz através de Jeremias. Eles quebraram o quê? A aliança. Ainda que eu enviei os meus servos para avisar pelas madrugadas, pelas ruas, mas eles não guardaram o meu conserto. Não guardaram o meu conserto. O próprio Jesus, no livro de Mateus, né, no capítulo 23, versículo 37, Jesus vai dizer assim, Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junto aos seus pintainhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo de que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor próprio denuncia. O próprio Senhor Jesus vai falar mais na frente. Por quê? Porque aqui, historicamente, estavam 2 semanas antes, né, de Jesus ser levado ali ao Gólgota, a morte. Então Jesus estava antecedendo os seus últimos dias, e Jesus estava denunciando o que na verdade estava prendendo o coração do povo. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Que mata os seus profetas. O versículo de número 27 é do capítulo 23 de Mateus. Eu queria que você abrisse comigo. Jesus vai fazer outra denúncia. Ele diz assim: olha, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos do justo e dizem: se nós estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices quando eles mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpente, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Irmãos, olha o que Jesus está denunciando para aqueles homens, né? Porque eles quebraram a aliança. Nós vimos aqui que eles quebraram a aliança. Nós vimos lá no livro de Jeremias, né? No capítulo de número, rejeitaram a aliança. No capítulo de número 11 de Jeremias, versículo 1 ao 13. No Mateus 23, do 37 ao 39, Jesus denuncia: vocês matam os seus profetas. Matam os seus profetas. E no capítulo 23 de Mateus, no versículo 27 ao 33, ele diz para ele assim: e vocês tornam-se testemunhas de vocês mesmos. Por quê? Porque vocês dizem assim: olha, se a gente tivesse vivido naquela época, nada disso teria acontecido, nós não mataríamos os profetas. Mas vocês estão fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas estão acontecendo. Vocês continuam matando os profetas. Porque, queridos, a gente precisa entender uma coisa: matar muitas vezes não é tirar a vida. A gente pode matar de muitas formas. Muitas formas a gente pode matar, né? E esses homens estavam matando também muitas pessoas, né? Com palavras, com ideologia. A gente pode matar. Hoje eu quero abrir um parênteses aqui, querido. Eu estou, nessa escola bíblica dominical. Hoje, me perdoe dizer isso, querido. Quantas pessoas hoje, em vez de estar levando vida, estão levando morte para a vida das pessoas? Estamos vivendo um tempo de tantos teólogos, irmãos. Parece até que a gente nasceu dentro de um curso de teologia. E a gente não nasceu no curso de teologia. Ou seja, quando eu fui alcançado, quem me alcançou foi o Espírito Santo. Mas o problema é que no meio da caminhada a gente vai se formando, a gente vai fazendo as faculdades, e a gente começa a matar tudo que está ao nosso redor, pelo nosso conhecimento, e não por aquilo que foi implantado dentro do nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa refletir nisso.
Porque nós estamos muito preocupados com tantas coisas, irmãos, e na principal dela a gente está esquecendo, que é a vida, daquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. A gente está preocupado, a gente tem tantas linhas hoje, irmãos, parece que a gente está vivendo uns dias de Paulo aos Coríntios, né? Onde uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ali no povo fala assim, querido, quem é Paulo e quem é Apolo? Um planta, outro colhe, Deus dá o crescimento. E hoje a gente vê tantas linhas teológicas, tantas guerras. E isso, me perdoa, querido, se você vai para a rede social, não se sinta ofendido, é uma opinião minha, tá, querido? Mas, querido, cuidado para você não matar a vida do seu próximo com uma opinião teológica que não é a opinião do seu próximo. Hoje a gente vê, que eu sou armênico, eu sou calvinista, eu sou, querido... Quem é de Jesus? Levanta a mão e dá glória. Me perdoa. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está semeando, para que a gente não venha matar o nosso próximo. A gente está vendo teólogos nas redes sociais matando o irmão por causa de política. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Querido, eu sou de Jesus, você é de Jesus. É isso que tem que estar fincado dentro do nosso coração. É isso que tem que estar cravado dentro do nosso coração, o autor e consumador da fé. Ele é Jesus Cristo, autor e consumador da fé, e esse é o caminho da verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amados, a gente precisa refletir nisso. Quantos estão morrendo ainda hoje, nos nossos dias, por causa de guerras teológicas? Eu quero abrir um parênteses aqui, eu vou chegar no nosso tempo, né? A gente está falando aqui dos profetas, a gente está falando aqui dos anciões, dos sacerdotes do tempo, que matavam, que não entravam no reino e impediam o povo de entrar. Esse é o maior problema. O Jesus, ele quando começa a denunciar esses homens, eu acho isso muito interessante, porque Jesus ele denuncia, mas com amor. Sim, porque o desejo dele é que eles se convertessem dos seus maus caminhos e encontrassem o caminho do Senhor para entrar no reino dos céus. Jesus não queria os excluir, queria os atrair, mas através do confronto. Jesus nunca deixou de confrontar alguém. Agora a grande questão, o grande problema desses homens é que eles não queriam entrar, eles não queriam se subjugar à autoridade de Deus, à autoridade de Jesus, à autoridade do reino de Deus, mas também pediam outras pessoas. O que hoje, como a gente abriu esse parênteses, no nosso dia, o maior problema não é você não querer entrar, mas é você começar a se tornar um empecilho na vida de muita gente. Verdade, verdade. E num dia que a gente está vivendo, que a gente vê aí que existe muitos doutores, né, irmão? Irmãos, depois que as redes sociais chegaram na nossa vida, irmão, como surgiu doutores, né? Como surgiu doutores, queridos, né? Mas ficai com a verdade, que ela é que dá fruto de vida para cada um de nós, para a gente não sair do nosso assunto. Ou seja, mas só que a rejeição, a quebra da aliança, ela provocou algo na vida deles. Algo na vida deles. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, está escrito o quê? Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, veio para o que era seu, mas eles não tiveram equitativa para aquele evento. Eles não aguardaram como deviam de aguardar e não guardaram como devia de guardar. Voltaram seu coração para outras coisas. E o que aconteceu? O dia chegou e eles não o reconheceram como Senhor. E o que acontece? Veio para que era seu. Os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Eu queria pedir o Alexandre para vir em Romanos capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 25 e 26, o Senhor vai dizer assim, ó, chamarei o povo que não era povo. Ou seja, o Senhor vai chamar de povo o que não era povo. Aí a gente vai ver a abrangência, né, do reino para quem? Para os gentios. Aquilo que o Senhor queria fazer através de Israel, agora o Senhor vai fazer através de quem? Da igreja do Senhor.
O Senhor vai fazer isso através da sua igreja. Pode ler para a gente, Alexandre, por favor? Diz assim a palavra do Senhor. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a que não era amado. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vos não sois meu povo, aí serão chamados filhos vivos. Amém? Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Olha que coisa. Isso era a aliança do Senhor com Israel. Deus não rejeitou Israel, querido. Eu sei que você conhece a palavra, né? Eu sei, você está me assistindo, eu estou aqui aberto para todos, né? Eu sei que Deus não rejeitou Israel. Está escrito aqui na Bíblia. Nós vamos estar lá no capítulo, quer que eu diga o versículo, né? Eu vou dizer para você, no capítulo 9 ao capítulo 11 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai resumir tudo isso. Do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, tá? Que Deus não rejeitou Israel, mas Deus levanta a igreja. Para quê? Para colocar Israel por ciúme. Quem era o povo? O povo era Israel, mas não aguardaram a promessa. Então Deus levanta agora quem? Os gentios. Os gentios. E o que eu acho interessante, que nós vamos ver uma parábola também das bodas lá no livro de Lucas, mas ela tem um contexto um pouco diferente da de Mateus. Sabe por quê? Porque quem era Mateus? Você já parou para analisar? Mateus era um publicano. Então o que Mateus passa no evangelho, embora ele escreve para os judeus, ele passa um evangelho de inclusão e não um evangelho de exclusão, porque um publicano agora se converteu ao reino de Deus. E quando ele escreve o seu livro, ou seja, quando ele escreve essa parábola, a gente vai ver ali a inclusão. Ou seja, ele era um incluso nessa história. Era um publicano, embora judeu, mas trabalhava para quem? Para os romanos. Não tinham direito, talvez, na concepção dos religiosos. Mas, na verdade, o Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso, agora, o convite vai se estender para todos nós, para todos os gentios. E a gente vai ver isso lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Onde o Senhor vai dizer o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, querido. O convite agora vai para onde? Israel rejeitou. Sai, vai chamar, a festa está pronta, está tudo preparado. Eu não posso ir, eu não vou, eu tenho outras coisas para fazer. Não quero. Então agora sabe o que vocês fazem? Vocês vão sair pela encruzilhada. Ah, irmãos, eu estou entrando dentro dessa palavra que Jesus profere no capítulo 11 de Mateus. Era como o Senhor, o rei, estivesse dizendo assim: agora vão pelas encruzilhadas e dizem assim: ó, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque a festa já está preparada. Ela vai acontecer, querido. Ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, eu querendo ou não querendo, eu rejeitando ou não rejeitando, amado, eu dando crédito ou não dando crédito. É por isso que a igreja ela não pode ter uma crise de identidade. E tudo que a gente parece que as coisas estão tentando convergir para que a igreja tenha uma crise de identidade. A gente sabe quem nós somos, ou precisamos saber quem nós somos. Sabe por quê? Porque a festa está preparada, querido. Não importa o que as pessoas dizem, não importa as opiniões do que as pessoas colocam. O importante é que a festa está preparada. Eu fui convidado, você foi convidado, e nós queremos estar lá nesse dia. Aleluias, aleluias. E quanto aos convidados, querido, aos convidados que não estavam, enquanto ao convidado, né, que não estava com a veste nupcial, eu quero abrir um parênteses aí. Por quê? Porque a gente precisa, neste ponto, nós devemos atentar para a bondade e severidade de Deus, como está em Romanos 11, né? Eu pedi ao Alexandre, já que está em Romanos aí, Alexandre, Romanos 11, versículo 19 e 24, deixa aberto aí, né? A gente precisa, irmãos, quando o rei senta na mesa e começa a olhar os convidados, havia alguém ali que estava o quê? Com uma veste que não era nupcial. Se destacando da forma incorreta. Da forma incorreta. É uma deixa boa essa aí, entendeu? Né? Porque a história aí não nos conta se o rei, embora ele pegou pessoas nas encruzilhadas, nas esquinas, não diz se eles tinham uma roupa preparada ou se o rei forneceu a roupa. Isso aí não vem ao caso.
O que vem ao caso é que, para estar na festa, precisava estar com uma roupa adequada. Tanto que Jesus fala que ele, no meio da multidão, ele consegue enxergar alguém que estava totalmente com uma mensagem correta, diferente dos outros. De maneira... Então a gente não sabe quanto tempo levou para aqueles homens irem em casa, botarem uma roupa, ou a gente não sabe como é que foi. A gente sabe que ele também tinha certeza que ele estava com a roupa errada. Ou se o próprio rei, forneceu a roupa para que aqueles convidados que estavam nas esquinas, pudessem entrar na festa. Certo tinha uma roupa adequada. O rei sabia disso, os convidados que foram convidados posteriormente sabiam disso, e aquele homem também sabia. Sabia. Porque quando o rei pergunta para ele, o que você está fazendo aqui sem roupa? O que você está fazendo aqui com essas roupas aí que não tem nada a ver com o casamento? O que ele fala? O que ele responde? Ele responde nada. Sim, se a gente trouxer hoje... Você vai fazer uma festa hoje num salão aí, né, que não é a minha condição, né? Um salão top aí, você tem que... Tá lá a roupa que você deve vestir para aquele casamento, essa festa foi de casamento. Tem salão que você não pode entrar de boné, não é verdade? Tá no convite, já vem no convite escrito. E aqui não era diferente não, irmão. Havia uma roupa adequada. E quando se fala de uma roupa adequada, irmão, quando a Bíblia nos remete para isso, isso faz a gente atentar para a bondade. A bondade está onde? No convite. Mas também no amor de Deus, de convidar todos. Está aberto para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. O amor de Deus sendo o quê? Sendo lançado a todos os seres humanos, a todas as pessoas. Mas quando fala dessa veste inadequada, ela também faz a gente atentar para a severidade de Deus. E eu queria pedir até o Alexandre para ler agora, para a gente poder comentar esse assunto, né? Romanos 19, do 19 ao 24, Alexandre. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera-te, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severamente, da severidade, mas também contigo a benignidade de Deus, se permaneceste na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Amém? É muito claro o texto, né? É muito claro o texto. O apóstolo Paulo está dirigindo essa palavra a quem? A igreja, irmãos. A igreja não se ensoberbeça com os galhos que foram quebrados. Ou seja, por isso que eu falei que eu queria dividir em duas partes essa palavra. A primeira, Israel. Os sacerdotes que rejeitaram, que não reconheceram Jesus como seu Senhor, mas agora a inclusão de quem? Dos gentios, a inclusão da igreja. A igreja. Mas isso não é para a gente se ensoberbecer, porque se os galhos naturais foram quebrados e nós formos enxertados, nós não temos com que se ensoberbecer, porque assim como o Senhor os rejeitou, por quê? Porque eles não guardaram a sua aliança. Se nós que somos igreja hoje, escuta bem, querido, nós não guardarmos a aliança e não preservarmos a expectativa, a nossa esperança no Senhor, nós também podemos ser cortados. Quer fazer uma colocação, Daniel? Isso é tremendo, porque o Romanos, esse capítulo de Romanos, né? Na verdade, alguns capítulos de Romanos vai falar sobre isso. E ele vai dizer no versículo 22 que Deus ele age de duas formas. Ele age para aqueles que permanecem ouvindo e atentos à sua voz, bondade.
mas para aqueles que caem com severidade. Na verdade, a gente não tem aqui que questionar nunca o amor e a característica de bondade do Senhor. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. A questão é, lembra de como nós lemos lá de Êxodo, quando Deus fala com Moisés para falar com o povo? Deus já tinha avisado a eles o seguinte: cara, se vocês obedecerem e cuidadosamente atentarem a minha voz, guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser meu povo. Vocês serão meu povo, eu serei o pai da nação de vocês. Agora, se vocês não fizerem isso, vocês vão dar por conta própria. E o que Paulo está querendo dizer, ele está querendo trazer a memória do povo, dizendo assim: olha, Deus falou com Israel, mas olha só, ele também fala com a gente da mesma forma. Da mesma maneira. A mesma maneira de agir. Não vai ter uma segunda maneira. Ah, porque nós somos bem-aventurados. Ah, porque nós somos igreja. Ah, porque Deus não nos julga. Cuidado quando a gente ouve isso. Tem que tomar cuidado. Sim. A gente precisa do cuidado, porque se Deus não poupou os ramos verdadeiros, quem dirá nós que fomos enxertados? O jambuzeiro enxertados na verdadeira oliveira. Ou seja, Deus não rejeitou. Eles também poderão ser enxertados. Se nós que fomos enxertados estamos dando fruto, imagina eles que já fazem parte da oliveira. Quanto mais eles, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a gente precisa ter o quê? A gente precisa atentar para a bondade, né? Pelo amor de Deus, mas também precisamos atentar para a severidade de Deus, para que a gente não venha tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira. E falando de veste, Apocalipse 3, versículo 18. Abre aí, Daniel. Ajuda aí, por favor. Apocalipse 3, versículo 18. Jesus vai falar com a igreja de Laodiceia, vai falar sobre veste. Ele vai falar sobre veste. Ele vai falar sobre colírio para ver. Ele vai falar sobre veste. Pode ler pra gente, por favor. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que... Olha que coisa grande. O Senhor, quando vai repreender, está falando o quê? Vestes. Comprar vestes do Senhor. Está falando, quando ele fala de veste, irmãos, o Senhor está ele está se referindo, na verdade, sabemos que isto nos remete a quê? Uma vida cristã. Uma vida cristã, a vida cristã a gente tem que, mas ela começa dentro. E eu não tenho disso. É o que a gente prega, o que a gente ensina. A vida cristã, ela começa aqui dentro, irmão, mas ela reverbera aqui fora. Ou seja, quem está fora vê. Quem está fora vê, mas ela começa aqui dentro. Ou seja, quando ele está falando de vestes aqui para Laodiceia, Laodiceia era uma igreja, irmão, uma igreja rica. Era uma igreja que se vestia bem, mas só que as vestes dela não cobriam a sua nudez, as suas vergonhas. E a gente tem que atentar para a severidade de Deus, para que a gente não venha andar de uma maneira externa, aparecendo aquilo que nós não somos, mas que a gente possa estar com a verdadeira veste nupcial. Sim, pode falar. Gênesis, quando Adão e Eva eles pecam, quando eles caem em pecado, a primeira coisa Deus vai visitá-los, eles se escondem do Senhor. E Deus pergunta para Adão: Adão, onde é que tu estás? Ah, eu estava com medo do Senhor. Estava escondido, estava com medo do Senhor. Por quê? Porque eles, quando pecaram, eles enxergaram que eles estavam nus. A sua nudez era algo que constrangia eles estarem diante do Senhor. A gente precisa fazer uma reflexão sobre essa questão das vestes, porque é uma questão que o próprio homem ele tem que se examinar, como Paulo diz sobre essa ceia. O homem ele precisa examinar e verificar se realmente as suas vestes estão cobrindo a sua nudez. Se você realmente está vestindo aquilo que o Senhor está lhe dando e a sua vida está reverberando o conserto de Deus na sua vida. Aquilo que está sendo criado de dentro para fora precisa cobrir o teu corpo por completo. A gente não está falando de veste, de calça, de camisa. A gente está falando que cada passo da sua identidade ela tem que demonstrar que você está coberto agora pelo sangue do Cordeiro.
Então, assim, a questão é, você está comprando vestes, você tem vestes, você veste, mas elas não cobrem tudo. Por quê? Porque ainda existe nudez, ainda existe pecado. E quando a gente percebe isso, a gente está entendendo que as vestes que o Senhor vai falar, ele em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, vai falar sobre um novo entendimento, sobre renovar a nossa mente, sobre ter um novo entendimento, uma renovação. Por quê? A transformação, ela começa de dentro para fora. Então não adianta querer cobrir o sol com a peneira. Tem que tapar ele com o cobertor. É verdade. Então a gente precisa considerar isso. Pode falar, Alexandre. Aqui aos Hebreus, né, no capítulo 4, né, no versículo 12, né, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos de tratar. Tá vendo? A festa estava ali, todos estavam com veste nupcial, mas aos olhos do rei, alguém estava com uma veste inadequada. Inadequada. E a gente precisa atentar para isso, porque aos olhos do Pai, a gente às vezes está preocupado com os olhos do irmão. Como é que o irmão está me vendo? Como é que o irmão vai estar me olhando? A gente bota uma Bíblia debaixo do braço e a gente se esconde atrás disso. E a gente não está preocupado para o rei, para o dono da festa. Todos estavam à mesa, irmão. O versículo está aí exposto no texto. Todos estavam à mesa. Quem identificou foi quem? Foi o rei, o dono da festa. O que está dizendo aí no livro de Hebreus, capítulo 4, que o nosso evangelista Alexandre colocou aí, bem colocado para a nossa vida? Tudo está patente aos seus olhos. Não tem como a gente se esconder, se escapar. Então a gente tem que considerar o amor de Deus, mas a gente precisa considerar também a severidade de Deus para com a nossa vida, né? Eu vou dar uma esticadinha aqui para o nosso tempo também. A gente tem um tempo aqui, né? Então eu quero dar uma esticada. Eu quero deixar uma observação, né? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 11. Eu não vou ler o texto todo, que nós já vamos entrar no encerramento, no fechamento dessa parábola. O apóstolo Paulo, ele vai fazer ali ele vai trazer uma advertência, ou seja, ele vai mostrar uma advertência para o povo, para a igreja que está em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 11. Ele vai falar do exemplo dos nossos irmãos, que todos foram batizados. Depois você dá uma lida aí, você abre a sua Bíblia, lê aí conosco. Todos foram batizados no mar, com Moisés. Quando eles passaram no mar, eles também foram batizados. Provaram do mesmo Espírito. Porém, o que aconteceu com nossos irmãos? Pecaram. E quais foram os pecados dele? Murmuração, né? Imoralidade. Colocaram o Senhor à prova. Então a gente vai ver que são as mesmas coisas que muitas vezes acontecem no nosso dia, no nosso cotidiano, e a gente precisa estar atento para isso. E entrando no fechamento dessa nossa parábola, dessa manhã para a tua vida, eu quero deixar aqui para você, irmãos, que o desejo do rei é que, na verdade, todos venham participar da festa. Todos venham participar da festa. Sabe por quê, irmão? Porque tudo já está pronto. Tudo está preparado. Eu queria pedir aí o nosso irmão Alexandre hoje está me auxiliando aqui tremendamente. 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4, nós vamos ler, né? E depois a gente vai encerrar, né? Lá em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao 16, vou pedir o Daniel para deixar aqui na agulha aqui, para a gente poder encerrar. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Então, querido, o desejo do rei é que todos possam estar na festa. Você foi convidado para participar dessa festa. Então, amado, considere a bondade, considere a severidade de Deus, sabe? Porque todas as coisas estão patentes. Eu quero usar a palavra, a patente aos olhos do Senhor. Eu vou usar a palavra, todas as coisas estão patentes aos olhos do rei, né? Ele está ali olhando aqueles que estão à mesa para participar da festa. Alexandre, você pode ler aí para a gente? Sim, devemos fazer orações por todos os homens, né? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações
intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual o desejo do rei? Que todos participem da festa, que todos os homens sejam salvos. Aí você pode questionar, mas não é assim, querido. O desejo é esse, está escrito. O apóstolo Paulo, na sua carta de Timóteo, sua primeira carta de Timóteo, ele diz que o desejo do Pai é que todos sejam salvos. Há um desejo no coração do Pai, a festa está ali pronta, o noivo já está pronto. Só falta o detalhe, querido, a igreja, a noiva, ela está nos últimos detalhes, a festa já está pronta. Então, querido, não deixa nada, não venha deixar nada te tirar essa percepção, a esperança, a alegria do teu coração. Sabe, querido, a gente está vivendo um momento, eu falei isso esses dias aqui numa palavra, né? A gente está vivendo um momento que o Senhor nos tirou as coisas, a gente estava tão ocupado com tanta coisa, tão ocupado, né, que a gente não tinha tempo. Quando a gente falava assim, vamos ler a Bíblia, pô, não estou tendo tempo nem para ler a Bíblia, não tenho tempo nem para orar, irmão. Agora não tem jeito, agora tem tempo de ler a Bíblia, tem tempo de orar, tem tempo de buscar, né? A não ser se a gente esteja preenchendo o nosso tempo com coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, querido, o desejo do Pai é que todos estejam no banquete, e esse é o desejo que nós temos para a tua vida. Daniel, faz a última leitura aí para a gente poder encerrar em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16, a gente encerra aqui. A palavra do Senhor diz assim: portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, queridos? Eu quero terminar essa escola bíblica dominical com essa palavra, com essa reflexão para a nossa vida. Espero que o Senhor possa ter acrescentado muito mais na tua vida, em nome de Jesus, gerando família, gerando vida, gerando fé. Que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus.